Brasileira de Dermatologia, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, residência médica em Dermatologia pela Universidade Federal de Goiás, Hospital das Clínicas, e atualmente é pós-graduanda em Dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC. Aí, qualquer coisa, vocês podem me corrigir, me completar. É um prazer tê-las aqui. Nós estamos muito felizes por realizar esse evento. Muito obrigada. Não. Nós que agradecemos esse convite e realmente o nome é esse, né? É preciso falar sobre câncer de pele, né? Nós temos diversas campanhas que dão nome aos meses, né? Novembro Azul, Outubro Rosa, e por que não a gente não falar de câncer de pele, que é uma doença tão incidente no nosso país, que é um país tropical, muito quente, em que as pessoas agora estão até melhorando os seus hábitos, né, de proteção solar, mas que já receberam muita radiação solar ao longo da vida, e a gente recebe no consultório diariamente diversas lesões ou pré-cancerígenas ou já lesões sugestivas de câncer de pele. Então, quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso com vocês, ao lado da minha grande amiga Isabela, minha sócia, e nós falarmos sobre isso com vocês que estão iniciando, que ainda não tem dermato, mas eu acho que a todo momento vocês estarão atendendo pessoas por outros motivos e vão encontrar lesões que, às vezes, por essa simples mesa redonda que estamos fazendo aqui hoje, atentem vocês para um encaminhamento ao dermatologista enquanto é tempo. Então, muito obrigada, e sempre que tiverem alguma dúvida a respeito de câncer de pele ou outros temas dermatológicos, a gente pode fazer outros temas também. Verdade. É um prazer, fiquei muito feliz pelo convite, por participar dessa mesa redonda de um tema que eu gosto tanto, né, que é dermatologia. E é bem isso, né, é tão difundido, Outubro Rosa, Novembro Azul, e o câncer de pele é o mais prevalente no Brasil, né, o não melanoma. Então, é fundamental, a gente pega, assim, muitos casos no consultório, na família, provavelmente a maioria das pessoas aqui tem um avô, uma avó, até mesmo pai e mãe com câncer de pele, e acho importante a gente falar sobre o tema, mostrar para vocês, a gente separou algumas fotos sobre os tipos mais comuns, como reconhecer, para não ter essa questão desse atraso no diagnóstico, porque acho que uma das coisas fundamentais é a detecção precoce, tanto dos cânceres não melanoma quanto do melanoma. Isso muda completamente a qualidade de vida do paciente, questão, porque você dessa forma vai estar tendo a cura, né, do câncer, sem perda funcional. Às vezes a gente pega pacientes com cânceres indolentes, como o baso celular, mas já com dificuldade de respiração, porque já pegou cartilagem nasal. Então, acho que essa questão do diagnóstico precoce e a conscientização do uso de filtro solar é super importante a gente tá falando hoje. Boa noite, professor Ângelo Cavalcante. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Desculpa ter entrado um pouco tarde, mas eu tinha que vir aqui para saudar essa iniciativa tão badalada. Os meninos da medicina me lembraram e eu falei, eu vou lá dar um alô pro pessoal aí que está com esse trabalho tão bonito, né? Vocês estão na boca do povo, viu? Todo mundo sabendo aí, o professor Walter falou comigo e mandou um abraço. Por favor, façam sempre isso nos ajuda muito, tá bom? Obrigada. E contem comigo sempre que precisarem, estou à disposição, pessoal. Obrigada. Muito bem, meninas, vocês querem fazer alguma consideração inicial, alguma outra coisa, Cecília? Eu ia apresentar o professor Ângelo, cumprimentá-lo, né, agradecer pela presença. Agora eu vou passar a palavra para a Renata, que ela vai conduzir as perguntas, que ela está com as perguntas. Aí qualquer dúvida estarei aqui também. Muito bem.
Boa noite a todos, boa noite, doutora Isabela, doutora Giane. É um Sim. prazer fazer parte dessa mesa redonda com vocês. Primeiramente, eu fiquei sabendo que vocês têm umas apresentações para fazer. Se vocês quiserem fazer antes das nossas perguntas ou no decorrer, podem ficar à vontade. Inclusive, como é que você quer fazer, Isa? Você quer projetar alguma coisa ou ao longo das perguntas para diferenciar alguma dúvida? O que que você prefere? Vocês que mandam. Eu tenho algumas perguntas aqui que vão Às vezes a gente já vão responde. remeter aos tipos mesmo. Aí a gente pode fazer uma mesclagem, pode ser? Pode. Então, certinho, então. Então, essas perguntas foram enviadas para a gente, algumas também eu peguei, pesquisei umas dúvidas mais comuns, aí eu vou direcionando, mas as duas podem ficar à vontade. Uhum. A primeira pergunta aqui é qual é a diferença entre câncer de pele melanoma e não melanoma? Professora Giane, se a senhora quiser começar. Tá bom. Bom, primeiramente, o câncer de pele não melanoma é o que nós mais encontramos no nosso dia a dia. São aquelas lesões, aquelas feridinhas que não cicatrizam, que às vezes são da cor da pele, parecem pequenos machucadinhos. E lembrando que o câncer de pele nós encontramos mais a partir dos 50 anos de idade, mas não podemos esquecer que alguns pacientes, mesmo mais jovens, principalmente os que têm pele muito clara, podem desenvolver câncer de pele, principalmente esse não melanoma, até mesmo com 20, 30 anos de idade. Bom, o não melanoma é esse tipo de câncer de pele que engloba principalmente o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, e o carcinoma espinocelular. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Já o câncer de pele do tipo melanoma, em geral, é uma lesão escura que lembra muito até mesmo uma pinta. É uma lesão escura em qualquer parte do corpo e ele é muito, muito grave, porque ele é letal. A letalidade do melanoma é muito alta, mas a do não melanoma já é uma letalidade mais baixa. Em geral, eles são câncer de pele localmente invasivos. São câncer de pele que, se às vezes você faz uma cirurgia a tempo, é possível curar a pessoa. Já o melanoma, uma lesão pequena, às vezes lá no calcanhar, pode ter uma metástase cerebral e uma letalidade altíssima. A capacidade de levar a pessoa à morte é muito grande. Então, gente, o câncer de pele não melanoma é o que vocês mais vão encontrar ao longo da vida de vocês. E o melanoma, um pouco menos, mas vocês têm que ter essa ideia de que é um câncer de pele muito grave e que tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível. Certo? Se você quiser complementar alguma coisa, Isabela, ou se você quiser esperar a próxima pergunta, por mim tudo bem. Tá só, às vezes, para ficar mais fácil para eles, ficou ótimo a questão da origem, né? Que o não melanoma, o vaso celular ele vai ser formado pelas células anormais da camada basal, aquelas células basaloides. E o espino, que é outro tipo não melanoma, menos comum que o vaso, da camada espinhosa. E o melanoma dos melanócitos, essa origem, por isso o nome, né? O não melanoma tem basicamente essas duas representações, que são esses nomes pela origem, e o melanoma do melanócito. Muito bem. Segunda pergunta vai para a doutora Isabela. Verdade ou mito? Pessoas de pele escura não pegam câncer de pele? Pegam o mais agressivo, né? Em negros e asiáticos, o mais comum é o melanoma. Eles, em relação ao não melanoma, é como se eles já tivessem um filtro solar natural, né? Mas eles têm uma maior chance de ter esse câncer mais agressivo, né? Que a gente tanto teme quando a gente pega no consultório, vê uma suspeita, né? A gente já vê uma lesão suspeita de melanoma, a gente já quer resolver no dia. A gente encaixa, atrasa a agenda, mas a gente já quer fazer as aéreas ali na hora. E os pacientes de pele negra dá principalmente em palma, planta dos pés, em unhas, né, que é o melanoma acral.
Então, sim, eles podem ter, pode ter também base, mas o mais comum neles é o melanoma que é mais agressivo. Então, todos os fototipos podem ter câncer de pele. Professor Jean, se quiser comentar também? Porque muito paciente de pele negra, como a Isa disse, né, ele tem a proteção natural, que é a melanina, que é o nosso grande filtro solar. Para vocês entenderem, a melanina é um pigmento que fica, ela protege o material genético. Eu falo que é como se fosse um guarda-chuva contra a radiação. Por isso que os pacientes, a Isabela comentou, o fototipo é o tom da pele. A gente tem diversos tons de pele. Os fototipos que a gente fala baixos, né, são as pessoas clarinhas, são as Cecílias aí, clarinhas, as pessoas com olhos claros, as Marina Rui Barbosa da vida, as ruivas, né? São essas pessoas que têm fototipo mais baixo, que têm um risco mais elevado de câncer de pele. Mas o negro, por mais que ele tenha melanina, uma proteção elevada contra a radiação solar, ele também precisa usar filtro solar, porque a gente encontra uma grande resistência, principalmente porque a maioria das pessoas negras, quando passam filtro solar, às vezes fica com o rosto esbranquiçado e tem um certo estigma de estar usando aquilo e ficar parecendo que passou uma pasta d'água no rosto, né? Hoje nós sabemos que existe uma infinidade de filtro solar para diversos tons de pele, para todos os jeitos possíveis, então não tem desculpa para não usar, sabendo que, inclusive, o negro tem a chance elevada de apresentar o melanoma acral, que é esse de extremidades, que tem um elevado índice de mortalidade. Certo. Bob Marley, né? Ele faleceu de melanoma acral. Interessante. Jean, a senhora pode continuar falando sobre quem tem muitas pintas ou histórico familiar de câncer de pele corre mais riscos? Com certeza. É importante lembrar um conceito antigo, e principalmente outros médicos que não são dermatologistas tinham antigamente, até hoje muita gente ainda tem isso. Você tem essas pintas, por que você não vai tirar essas pintas? Tem risco de virar câncer de pele? Não é bem assim. Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo que pinta não vira câncer de pele. Se fosse assim, eu tinha tirado as várias que eu tenho no rosto. Mas quem tem um elevado número de pintas, precisa ficar mais atento, ir ao dermatologista com frequência, para a gente fazer um exame que se chama dermatoscopia. O que é isso? A gente usa uma lupa que é possível ver detalhes de todos os tipos de lesões, de todas as pintas que a pessoa tem, para determinar o padrão de pintas que ela tem, e principalmente para reconhecer se alguma, a Isa está mostrando aí o dermatoscópio, para reconhecer se alguma dessas pintas tem chance de ser um câncer de pele e está ali camuflada no meio de tanta pinta. Porque é muito comum o paciente ter mais de 100 pintas e achar, não, porque é só uma pinta. E às vezes lá no meio tem uma delas que não é pinta, é câncer de pele. E quem vai diferenciar isso é o dermatologista. Mas, inclusive, tem uma campanha de dermatologia que é o do Skin Checker, né, que é da La Roche-Posay, no laboratório, que fala que, às vezes, as principais pessoas que reconhecem câncer de pele são os parentes, que analisem as pintas da pessoa e possam detectar, assim, olha, essa aqui tem um sinal que a gente chama de patinho feio. Ela é diferente das outras. Você tem esse tanto de pinta aqui, mas essa aqui, ela é diferente. Por que você não vai no dermatologista? E aí, através desse dermatoscópio, a gente faz um acompanhamento e vê se alguma dessas lesões precisam mesmo ser retiradas ou não. Porque você já pensou, se você continuar com esse conceito antigo de que toda pinta deve ser retirada, você vai ficar cheio de marcas, cheio de cicatrizes, sem necessidade. Então, lógico, a pessoa que possui muita pinta precisa passar para o dermatologista para ser avaliado se precisa tirar alguma delas, tá? E sobre a outra pergunta que você fez, era o quê? Histórico familiar. Histórico familiar, sim. Histórico familiar, nós sabemos que tem um componente genético envolvido. Então, se há histórico de câncer de pele na família, principalmente o melanoma,
A proteção que essa pessoa deve ter solar e o acompanhamento periódico com o dermatologista, sem dúvida, precisa ser tem que manter uma proximidade do dermatologista pelo menos uma vez no ano. Certo. Doutora Isabela, então, continuando sobre essa onda de fatores de risco, quais são alguns outros fatores de risco para o câncer de pele? Já foram falados dois, né? O fototipo mais baixo, 1 e 2, tem o maior risco, histórico familiar. Outro fator de risco, e assim, eu diria o principal, é a exposição solar, né? Tanto a exposição repetida e cumulativa do sol, quanto a queimadura solar na infância. A campanha do Dezembro Laranja desse ano, da SBD, inclusive são crianças, depois a gente podia às vezes até passar o videozinho, falando a respeito da importância de começar a proteger na infância. Então, porque isso é um grande fator de risco, principalmente para o melanoma, a queimadura solar na infância. E, então, assim, nas escolas, né, tem essa questão educativa sobre fotoproteção. E um outro fator de risco também que a gente vê bastante são pacientes imunodeprimidos. Então, pacientes transplantados, que eles usam drogas imunossupressoras, é muito comum. A gente tinha um ambulatório disso, era assim, muito carcinoma espinocelular, muita lesão pré-maligna, a queratose actínica, então são mais outros dois fatores de risco super importantes. Certinho. E, doutora Giane, agora, existe uma faixa etária mais prevalente ou é mais diverso? Não, depende do tipo, mas a maioria igual eu disse para vocês, eu tenho uma paciente de 25 anos que tem câncer de pele vasocelular, que é esse que eu disse para vocês, que o mais comum é a gente encontrar de meia idade para frente, já que a Isabela mesmo disse que existe um efeito cumulativo dessa radiação que você foi exposto ao longo da vida desde criança, é de se esperar que de meia idade para frente a tendência é que aumente a chance, né, de aparecer um câncer de pele numa pele que já foi o que a gente chama de fotodanificada. Mas existem pessoas, tem síndromes também, tem doenças, né, tem aquele município lá de Goiás, né, como chama? Faina, isso. Tem diversas, são localizações que têm locais que existem muitas pessoas com determinadas alterações genéticas que predispõem a câncer de pele, e às vezes não necessariamente de meia idade para frente, né? Tem casos de melanoma ungueal, por exemplo, na unha, de pessoas adolescentes. Então, lógico, a gente tem que se cuidar desde cedo, usar o protetor solar, né? Fazer o uso, evitar essas exposições ocasionais, mas intensas, igual a pessoa que vai uma vez na praia e toma aquele solzão 7 dias, chega a ter uma queimadura, o que a gente chama de insolação, né? Esse também é um risco muito elevado para câncer de pele, não importa a idade. Então, ficar atento desde sempre. Tem uma pergunta aqui no chat, que foi, né, aquela cidade com índice alto de xeroderma pigmentoso? Isso. O xeroderma tem defeito no reparo do DNA, esse defeito genético. Então, assim, é muito melanoma, muito baso, espino, assim, os pacientes lá no ambulatório do HC, assim, mutilados mesmo. E ia frequentemente já perdendo nariz, e assim, ter corpo inteiro. Muito comum. Certo. A próxima ponderação aqui é sobre os tipos de câncer de pele. Aí essa eu vou deixar aberta para vocês, para as apresentações das fotos. Uhum. Ô, Renata, e como que a gente apresenta aqui? Pode só clicar no apresentar agora? Você tem aí, ô Isa? Você quer apresentar? Você sabe como que faz isso? Vou tentar. Tem quando você põe aí perto do seu microfone, vou apresentar agora. Deixa eu ver, fazer o teste, gente. Aí eu coloco, aí vai mostrar a minha tela, é isso? Isso, a tela inteira. Ah, compartilhar toda a tela. Ué, acho que deu. Apareceu?
Isso, tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, eu coloquei algumas coisas, várias já foram faladas. Falando um pouquinho de fotoproteção, né? Que a radiação ultravioleta, ela é a principal, né? Associada ao ultravioleta do sol, associada a câncer de pele. E aí a gente vê o espectro, né, da radiação solar. A radiação ultravioleta C, ela tem um menor comprimento de onda e ela é absorvida pela camada de ozônio. Então, as principais associadas ao câncer de pele é a UVB e a UVA. A UVA, ela, por ter o comprimento de onda maior, né, a gente lembra lá da física, ela penetra mais, então ela vai até as camadas mais profundas da pele. Mas ambas estão associadas ao câncer de pele. O UVB é principalmente aquela vermelhidão, as queimaduras solares, né, aqueles danos mais agudos. E do espectro da radiação solar, então apenas 10% é de radiação ultravioleta, mas, assim, é a principal fator de risco para o câncer de pele. A luz visível, esse outro espectro, e o infravermelho, que são esses outros 90%, está associado a várias questões da pele, mas é mais a questão de manchas, estética, né? E aqui, né, falando o que a gente tinha comentado sobre a origem, né, do câncer de pele. Então, o basocelular, que é o mais comum, né, entre o não melanoma, se origina nas células da camada basal, o espino celular da camada espinhosa e o melanoma dos melanócitos, que está mostrando aí também. E, então, o câncer de pele, ele é o mais frequente no Brasil, né, aproximadamente 30% de todos os tumores malignos é de pele. E aquela questão que a gente falou, né, tem alta chance de cura se detectado precocemente. O melanoma, apesar dele ser extremamente agressivo, né, como a Giane falou, para vocês terem ideia, se ele for detectado precocemente, a chance de cura dele é em torno de 90%. Então, é muito importante essa questão de não atrasar o diagnóstico, né, não achar que é só uma pinta, não ficar queimando, pinta com não médico, enfim, tem muita coisa que a gente vê por aí. E a questão do não melanoma, né, se ele não for tratado adequadamente, ele pode gerar mutilações bastante expressivas. Aí fatores de risco, que a gente falou também, né, exposição prolongada e repetida ao sol, as queimaduras solares, histórico pessoal e familiar de câncer de pele. Esse fator genético, ele é muito importante no melanoma, né, a imunossupressão, principalmente pacientes transplantados, mas tem várias doenças crônicas, como até dermatológicas mesmo, psoríase, que o paciente usa imunossupressores, outras doenças de outras especialidades, doenças inflamatórias intestinais, também a gente tem que ficar de olho, que tem um risco maior de ter câncer de pele. Em relação a esses agentes químicos, principalmente o arsênico é associado, e as síndromes, né, o xeroderma pigmentoso, que é esse que a gente falou que tem um defeito no reparo do DNA, e a síndrome do nevo basocelular, é um outro exemplo, né, apesar de ter esse nome de nevo, são pessoas que desde muito jovens aparecem muitos CBCs, também é um outro fator de risco atípico, né, para esse surgimento. Aqui a gente mostrando os fototipos, então a gente tem 6 fototipos, né, numerados de 1 a 6, então o primeiro é mais clarinho, são aquelas pessoas mais albinas, geralmente quando pega sol não bronzeia, só fica vermelho, então é um fator de risco muito mais elevado. Pacientes ruivos, olhos claros, e já os fototipos mais altos têm uma menor chance do câncer de pele não melanoma, mas todos os fototipos podem ter câncer de pele, tá? Esses dados do INCA são desse ano, é estimativa, né, para 2020, mais de 176 mil casos, né, a gente vê que tem uma incidência, isso aqui são casos novos em mulheres, mas a mortalidade é maior em homens, tá? Lembrando que a mortalidade é principalmente no melanoma. E, então, quando que a gente deve suspeitar do câncer de pele, né?
O disparado frequência de locais que aparecem essas lesões são áreas expostas ao sol. Então, por exemplo, o vaso celular dá muito em face, principalmente na região dos 2/3 superiores. Homem dá muito carcinoma em hélice de orelha. Homens calvos em couro cabeludo. A gente vê muita lesão em pacientes com fotodano, que pegou muito sol no decorrer da vida, em couro cabeludo, de pacientes que o cabelo, ele serve, claro, como uma proteção natural, né, mas sempre no consultório, em qualquer atendimento, avaliar toda a pele do paciente. Não esquecer de avaliar a palma, a planta do pé, até unha, né, lembrar de ver sem esmalte nas consultas, porque qualquer local pode acometer, tá? E aí eu coloquei mais fotinhas do vaso celular, que é o mais comum, né, em torno de 70% dos cânceres de pele é baso, felizmente, né, porque a letalidade dele é muito baixa. Apesar dele ter essa baixa letalidade, ele tem essa, a gente fala que ele tem essa malignidade local, né, porque ele vai infiltrando mesmo. E se não for tratado a tempo, principalmente em áreas nobres, próxima ao globo ocular, região nasal, boca, orelha, o tratamento muitas vezes pode gerar um dano funcional para a região. Então, a gente nunca negligenciar, né? O vaso celular, ele cresce muito lentamente. Então, às vezes o paciente vem e fala, nossa, tem mais de 5 anos que eu tenho essa lesão, achei que não era nada. Às vezes vem até por outro motivo, ao exame a gente vê a lesão. Mas tem os tipos mais agressivos no vaso celular, quando ele ulcera, vou mostrar algumas fotinhas, que é totalmente diferente do espino. Geralmente, o espino celular, quando o paciente vem pra gente, é assim, uma lesão que apareceu há um mês e cresceu absurdo, né? O vaso celular, então, ele tem esse crescimento mais indolente. E um subtipo que eu acho super importante pontuar é o CBC superficial, porque ele lembra muito uma alergia, uma micose, uma irritação na pele, né? E ele é um câncer de pele. Então, ele tem esse aspecto, é mais essa placa descamativa, né? Que confunde facilmente com outras doenças. Então, o que vai levar nós dermatologistas a suspeitar? Sem dúvidas, a dermatoscopia é fundamental. Então, na dermatoscopia, a gente já tem uma hipótese, assim, ajuda muito a gente ter uma grande certeza da hipótese, mas sempre contando com a confirmação com a biópsia, com o anátomo patológico. O CBC nodular, ele parece um nódulozinho, né, como o nome fala. Quando ele começa pequenininho, ele pode ser confundido com uma espinha, mas a gente repara, principalmente nessa foto da direita, ele tem esse brilho, né? A gente fala que ele tem esse brilho perlástico, que lembra pérola. Esse aqui, essa outra paciente já está bastante avançado, né? Essa lesão, a gente vê que é uma paciente já mais idosa. Esse outro subtipo de vaso celular, ele é mais agressivo, ele tem maior chance de recidiva, e como vocês podem ver, ele é de muito difícil, assim, diagnóstico, porque ele lembra uma cicatriz, ele é uma pele que fica com aquele aspecto atrófico, não é o clássico, né, do CBC, inclusive até na hora de fazer a cirurgia da lesão, é difícil você delimitar a margem, né, então na hora do tratamento, o padrão ouro é a cirurgia, né, mas casos como o esclerodermiforme, por exemplo, que a chance dele ficar voltando é maior justamente por essa dificuldade de delimitação das margens dele, tem um tipo de cirurgia que você vai confirmando as margens no intraoperatório, que é a cirurgia de Mohs, é uma das indicações, né, o esclerodermiforme, o micronodular, que é diagnóstico pela biópsia, áreas nobres, próximo aos olhos, nariz, boca, orelha, que a gente indica essa cirurgia. Agora, falando um pouquinho já da parte do espino celular, é muito importante a gente saber reconhecer as queratoses aquitínicas, que são essas lesõezinhas que muitas vezes a gente, quando ela está inicial, igual na foto da direita, às vezes a gente sente ela mais palpando, passando o dedo mesmo. E nessa fase a gente nunca pode negligenciar,
porque é uma lesão pré-maligna, e às vezes muitos pacientes têm há muitos anos, e aí se a gente não trata, ela passa ali a camada basal, que ela é o pré-carcinoma espino, né, celular, que a taxa de metástase dele é muito maior do que o baso, né, e a queratose actínica a gente consegue tratar até em casa, com quimioterápicos tópicos, como o 5-fluoracil. Então, a gente sempre pensar em campo de cancerização, quando a gente vai tratar esses pacientes, né? Ver as lesões em volta, porque senão aqueles pacientes que vão estar sempre, você tampa sol com a peneira, né? Então, vale a pena sempre englobar e a lesão de queratose actínica sempre ser corretamente tratada. A gente pode tratar em casa com 5-fluoracil, pode fazer cauterização elétrica em consultório, cauterização química com ácidos em consultório e também o nitrogênio líquido, que é a criocirurgia, é uma opção boa para as queratoses actínicas. Essa foto aqui é de um paciente, que é um carcinoma espinocelular, chegou a biópsia dele. Ele é idoso, tabagista, né, que é outro fator de risco importante para o carcinoma espinocelular. E essa lesão foi 15 dias. Começou assim, pequenininha, pela foto, não dá para mostrar bem o tamanho, mas era bem vegetante, né? Ela já tinha essa parte ulcerada central. Então, o carcinoma espinocelular, ele é em torno de 20% dos cânceres de pele, mas a metástase dele é mais frequente, e o fator de risco para saber se é um carcinoma espinocelular mais agressivo ou não, nesse caso a gente depende muito do resultado da biópsia, porque lá vai ter a classificação de Broders, que é a infiltração dele nas camadas, se vai ter invasão para vasos, tem invasão linfática, então é um paciente que precisa ser mais bem acompanhado, com palpação de linfonodo, investigação com exames. E aqui que eu e a Giane falou, né, o tanto que a dermatoscopia nos auxilia, né? Essas duas dermatoscopias são de carcinomas basocelulares, então tem alguns aspectos, né, que são mais técnicos mesmo, mas essas telangiectasias arboriformes, esses pontilhadinhos mais acinzentados, que são os ninhos ovoides, são todas características que a gente aprende, que a gente sabe dizer com bastante certeza, que às vezes a olho nu confunde. Será que é só uma pinta? Será que é um carcinoma basocelular? E quando a gente coloca o aparelho, é assim, fundamental, nos dá uma tranquilidade muito grande para falar, não, isso aqui não precisa tirar, isso daqui precisa. Então, a dermatoscopia é fundamental, tá? Então, assim, objetivando, né, eu falei do mais comum, é sempre, nosso objetivo é a cura, né, desse paciente, porque câncer de pele, o padrão ouro é a gente fazer a exérese cirúrgica mesmo, sempre pensando em estar preservando a função, né, do local, principalmente se é região perioral, região próxima aos olhos, para não comprometer visão, para estar melhorando a qualidade de vida do paciente e sim pensar também num bom resultado estético, né, mas em ordem, diria assim, em ordem de prioridades, de cima para baixo. E aqui, para vocês não esquecerem, esse é um pôster da Austrália, lá tem o maior índice de melanoma, né, então eles fizeram várias campanhas, tem filtro solar, assim, de fácil acesso, e lembrar de proteger o maior órgão do corpo humano, que é a pele, tá? E esse aqui também é uma foto de uma paciente recente, que estava fazendo bronzeamento artificial, um paciente de 70 anos, e que sofreu uma queimadura na mama, tá? Lembrar que isso também é um fator de risco para o câncer de pele. No caso, ela tem 2, né? Ela teve o fator de risco pelo bronzeamento artificial e outro porque o carcinoma espinocelular, isso aqui foi para lembrar que ele pode surgir em cima de úlceras, tá bom? Então, sempre ficar de olho em úlceras crônicas, tem uma maior chance de desenvolver esse tipo de câncer, tá? E, para finalizar, eu ouvi essa frase numa aula que eu assisti, que o bronzeado é a cor do câncer de pele.
Então, não se enganem, gente, não existe bronzeado saudável, tá bom? Se protejam. É isso que eu queria passar para vocês. Perfeito. Professora Giane, se a senhora também quiser apresentar ou falar mais alguma coisa. O microfone Professora, está ligado. doutora Isabela, a senhora quer parar o compartilhamento? Deixa eu ver. Eu não vou apresentar para não ficar redundante, porque a Isabela já colocou um pouco da teoria, e acho que as imagens são muito importantes para a gente ter essa noção, né, das lesões, como aparecem para a gente, e acho interessante essa questão dos órgãos, né, a gente chama de órgãos nobres, né, e ficar atento que o idoso, muitas vezes os familiares, às vezes não querem operar quando a gente faz um diagnóstico de câncer de pele, porque falam, não, ele tá muito velhinho, não precisa, isso é um cancerzinho, a gente escuta muito isso, cancerzinho, então é próximo do olho, não, eu tive recentemente, eu não vou postar, porque eu não vou colocar aqui, porque é uma imagem muito chocante, que um paciente que eu fiz o diagnóstico no SUS há cerca de 2 anos, de um câncer de pele próximo do olho, fiz biópsia, confirmei, enviei para Araújo Jorge, né, que já era uma lesão que precisava fazer essa cirurgia que a Isabela comentou, de ir analisando com o anátomo patológico se você tirou totalmente, e eles acharam difícil por ser idoso, não, ele não está sentindo nada, por que fazer? E aí, recentemente, ele chegou já com o acometimento do olho, e aí resolveram pedir para novamente ir para o Araújo, voltou sem um dos olhos. Então, assim, é uma imagem chocante, de 94 anos, um senhor que poderia estar com uma qualidade de vida melhor, usufruindo da visão, que é tão importante para todos nós, imagina para um idoso, e quem é que vai saber quanto tempo de vida o idoso ainda vai viver? Talvez, eu tenho paciente de 102 anos, né, e quem sabe esses possíveis 8 anos que ele ainda viveria, ele viveria melhor, agora sem o olho, tá tudo mais difícil. E quero dizer também que essa questão cultural nossa de bronzeamento, né, a gente vê muitas pessoas que ainda vão com a ideia de ficar com a marquinha, porque gostam, porque o marido gosta, porque não sei quem gosta, e cada vez mais o risco aumentado, né, porque elas tomam, que elas fazem aquela exposição aguda para ficar com aquele bronzeado e estão se expondo e correndo um risco maior de câncer de pele. Hoje a gente sabe que existem os autobronzeadores, que são produtos que a gente compra, e as mulheres que fazem questão de ficarem mais bronzeadas, existe essa possibilidade de usar um autobronzeador, que é um cosmético, que usa à noite, dorme com o produto, no outro dia você está bronzeado e é um bronzeamento saudável, sem precisar da exposição solar. Ainda vou comentar aqui, vou fazer um comentário que o professor Ângelo, né, perguntou sobre a incidência de câncer de pele aqui em Tumbiara, como que é a nossa prática aqui em Tumbiara. Eu estou no SUS há muitos anos aqui, e toda sexta-feira estou no CAIS. Na parte da manhã, alguns alunos já puderam acompanhar, o Jonathan já esteve por lá, a Jandira já esteve por lá, o Wilson já esteve por lá, e é muito frequente aqui em Tumbiara câncer de pele. Eu diria, eu não tenho essa incidência precisa, essa prevalência aqui do câncer de pele em Tumbiara, mas eu diria que se eu atender 10 pessoas lá na sexta-feira, talvez 4 ou até 5 sejam câncer de pele ou uma lesão pré-cancerígena, que é essa queratosa actínica que a doutora Isabela comentou. Então, é uma incidência alta aqui em Tumbiara, e principalmente no SUS, casos muito, muito avançados. Esse caso que a doutora Isabela comentou aí do colo de um senhor idoso tabagista, é muito frequente. Então, tem casos que eu não consigo fazer a cirurgia que eu faço no dia de quinta-feira no CAIS, no ambulatório de pequena cirurgia,
justamente porque não são pequenas, são grandes cirurgias, então eu preciso encaminhar muitas vezes para Araújo Jorge, ou até mesmo para Barretos. Então, quanto mais assim, o que eu noto é que quanto mais carente a comunidade, mais vão sendo levadas, são lesões que vão crescendo lentamente, e que, de repente, tornaram a proporção que, quando você precisa fazer a cirurgia, é uma cirurgia mutilante. Muitas vezes mutilante. Tá bom? Em relação ainda ao que o professor comentou, deixa eu ver se ele me perguntou. Ah, tá. Ele perguntou se eram muito em jovens. Não, a maioria dos pacientes que eu recebo são pacientes de 50 anos para mais. Mais idosos, mais em homens, muitos que trabalharam em zona rural, né, ao longo da vida, agricultores, ou mesmo pessoas que nunca tiveram o hábito de usar um protetor solar. Certo. Muito obrigada. Uma pergunta agora, doutora Giane, para a senhora. Devo usar protetor solar facial mesmo à noite ou só durante o dia? E em dias chuvosos, devo usar também? Bom, eu falo o seguinte, o uso do filtro solar, a ideia é você proteger da radiação UV. Se você usar de manhã, assim que você acordar, escovou seus dentes, já deixa o filtro solar do lado para criar o hábito, lavou seu rosto, usa o filtro solar nas áreas expostas, não é só no rosto. A maioria das pessoas usa o filtro solar no rosto. Mas se você usou uma camisa de manga curta, o braço está de fora, né? Então, tenha um filtro solar que o seu dermatologista te indicar, um para o rosto, um para o corpo, se for o caso, mas use o filtro solar pelo menos assim que você acordar e for sair para a rua, e depois do almoço reaplicar. A gente já viu que o calor aqui em Tubiara, e na maioria das nossas cidades brasileiras, após o almoço, a gente tem uma incidência muito grande de radiação UV. Eu acredito, sim, basta você usar ao longo do dia. Agora, se você faz um tratamento de mancha, tem alguma outra coisa que precisa cuidar, quer usar um filtro solar porque vai ficar muito exposto à luz, alguma coisa do tipo, mas basta ao longo do dia, enquanto há luz visível, né, o que a gente fala, essa radiação solar de manhã, à tarde é o suficiente. Qual é a outra pergunta? Dias chuvosos. Ah, dias chuvosos, sem dúvida. Isso engana, né? Dias nublados, mas a incidência, esse é o dia perigoso. Essa semana mesmo eu recebi no consultório um paciente que foi à praia e estava chovendo, ele se descuidou, falou, não vou passar filtro solar, hoje está chuvoso. Não estava chovendo, mas estava nublado e chuviscando. E ficou embaixo do guarda-sol, mesmo embaixo do guarda-sol, teve insolação, chegou com um quadro de queimadura, praticamente queimadura de 1º grau, por conta de um dia nublado na praia. Então, dias chuvosos, também é necessário usar o filtro solar. Seu está desligado. O microfone. Ai. Doutora Isabela, agora para a senhora. As áreas afetadas são somente as regiões expostas ao sol ou não? Não. É muito mais comum nas áreas fotoexpostas, né? Mãos, pescoço, colo, face, orelhas, mas pode sim acontecer em áreas cobertas, para todos os tipos. O baço, o espino, e o melanoma. Melanoma, por exemplo, em homens é muito comum no dorso, em mulheres na coxa, então pode sim acometer áreas cobertas. Certo. Doutora Giane, quanto maior o fator do protetor solar, melhor será a prevenção ao câncer de pele? A partir de um fator 30 já está adequado ou de 70 seria melhor? Depende. Eu diria para vocês que acima de 30 já é o ideal. Se você reaplica o filtro solar, acima de 30, nossa, já fico super feliz. Porque a gente sabe que a proteção solar de um filtro, fator 50, para um fator 70, você vai aumentar de 94% de proteção para 96%. Então, assim, acima de 30, você já tem um ganho muito grande em termos de prevenção. Se você pode usar um filtro fator 50, fator 70, ok. Lembrando que, à medida que o fator aumenta, a chance da cosmética do filtro
ser mais pegajoso, mais esbranquiçado, mais oleoso, é maior. É lógico que hoje a gente tem tecnologia de filtro solar, inúmeras marcas de filtro solar com boas cosméticas, mas basta, em termos de proteção, basta um filtro solar fator 30. Lógico, se é uma pessoa muito clarinha, um fototipo muito baixo, é uma pessoa que faz tratamento de manchas, é uma pessoa que já teve câncer de pele, o ideal é que ela use um fator, pelo menos, fator 50. Mas não tem grande diferença do fator 50 para um fator 70, por exemplo. Tá bom? Certo. Doutora Isabela, o que a senhora pode dizer que pode auxiliar na escolha de um protetor solar? Então, principalmente o tipo de pele. Pacientes adolescentes com pele oleosa, tendência a acne, às vezes mulheres com ovário policístico, aí a gente vai escolher aquelas texturas mais oil free, não comedogênico. E agora pacientes de pele mais madura, mulheres na menopausa, pacientes que têm a pele que está mais ressecada, né, deficiências hormonais, a gente fazer aqueles protetores com antioxidantes e com maior poder hidratante. Homens também, geralmente sempre oil free, mais sequinhos. Só fazendo um adendo da questão do fator, né, igual a Giane falou, muda muito pouco do 30 para o 60, para o 90, mas grande detalhe é que ninguém passa a quantidade que deveria, inclusive nós, dermatologistas. Então, assim, a quantidade preconizada para a gente estar protegida conforme aquele fator do rótulo é muito grande. Então, o ideal, às vezes a gente vai optar para algum paciente um fator mais alto para contrabalancear essa pequena quantidade, né? Tem um estudo da USP que mostra que se você passa a maioria das pessoas passam metade do que deveria, e que dessa forma um filtro solar 30, você passando essa quantidade menor, você vai estar protegido como um 15. Então, às vezes, tem alguns pacientes, principalmente os que tratam mancha, eu recomendo aplicar 2 camadas, para ficar protegido conforme o rótulo. Certo. Tem uma pergunta do professor Luciano aqui no chat. Há alguma consideração a ser feita a respeito de acnes com associação a lesões de pele, no caso, câncer de pele? Professor Luciano, eu não sei se eu entendi bem. Você quer dizer se tem algum fator de risco relacionado a quem tem acne ter uma propensão a câncer de pele? Seria isso? Sim. Não, assim, não necessariamente. A acne é uma doença dermatológica, tem uma influência relacionada ao sol. A gente tem um tipo de acne que é a acne estival, que a gente fala, né? Quando a pessoa toma muito sol e pode acontecer um tipo de acne, mas não relação entre uma pessoa que tem muita acne a ter predisposição de ter câncer de pele, não. Certo. Doutora Isabela, agora vai ser um mito ou verdade de novo. Depilação a laser pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele? Não. Certo. Assim, a priori é mito, mas vamos supor que foi uma depilação que gerou uma queimadura, e, assim, pensando no raro do raro, né? Mas a princípio a radiação que usa, o tipo de laser que usa não é cancerígeno. A princípio não. Agora, doutora Giane, é exatamente sobre isso mesmo. Queimadura pode evoluir para melanoma? Não necessariamente melanoma. O tipo mais associado à queimadura, você está dizendo queimadura ou úlcera de pele? Desculpe. Queimadura em si. A gente chama de um tipo do carcinoma espinocelular. Alguns tipos de úlcera, queimaduras, a gente tem os tipos que têm predisposição de ocorrer em cima dessas lesões. Que a Isabela até falou, eu vou abranger também para as úlceras, não só para queimadura, aquelas pessoas que têm aquelas úlceras, aquelas feridas crônicas nas pernas, decorrentes de varizes ou problemas de circulação, e às vezes na borda da lesão tem uma lesão que já é cancerígena, e às vezes a pessoa fica tratando anos e anos e anos como se fosse varizes, problemas de varizes. E nas queimaduras,
principalmente na área que foi feito, por exemplo, a pessoa teve uma queimadura séria, de 2º grau, profundo, recuperou dessa queimadura, não é na vigência da queimadura, entende? Ela recuperou o braço, passou, sei lá, 10 anos que ela teve uma queimadura no braço, pode acontecer de ter desenvolvimento de algum tipo de câncer de pele, principalmente o carcinoma espinocelular, não o melanoma. Não é comum com melanoma. Certo. Doutora Isabela, creme bronzeador aumenta o risco de câncer de pele? Então, existe o autobronzeador, não. Lembrando que o autobronzeador é aquele que você geralmente vem em forma de creme ou spray, que vai ter uma reação química na pele, que vai dar aquele aspecto bronzeado. Esse não aumenta o risco de câncer de pele. Mas aquele bronzeador para acelerar o bronze quando vai para a praia, com certeza, né? Ele é contraindicado. Certo, obrigada. Doutora Giane, o câncer de pele tipo melanoma, ele pode evoluir, não melanoma, ele pode evoluir para melanoma? Não. Um carcinoma basocelular, ele é um basocelular, um espinocelular, um espinocelular. Não vira um melanoma, não. Ele pode coexistir. Por exemplo, uma pessoa tem uma pele fotodanificada, já fez várias retiradas de lesões de base celular e, de repente, aparece um melanoma em outro lugar. Mas pela pele que já foi fotodanificada, não necessariamente que o base celular virou melanoma. Certo. Doutora Isabela, o câncer de pele tipo melanoma, ele pode atingir outros órgãos também? Pode. Ele pode atingir tanto por meio de metástases, existe melanoma de coroide, por exemplo, né, que geralmente o oftalmologista que pega. Então, assim, ele pode ser primário de outros órgãos e ele é altamente metastático, né, dependendo do Breslow, da espessura. Certo. E agora, doutora Jane, queria que a senhora comentasse um pouco sobre a regra do ABCDE do câncer de pele. A gente tem mais uma noção. Tá bom. Então, essa é uma regrinha que é principalmente para o leigo. Para você suspeitar de uma lesão, e principalmente quem tem muitos nevos, muitas pintas, suspeitar do patinho feio. Quem é o patinho feio? É uma lesão de assimétrica, ela não é uma lesão, ela é, como o próprio nome diz, ela é assimétrica, ela é toda irregular. O B, das bordas, ela não tem a borda totalmente lisa, arredondada, ela tem uma borda diferente em algum lugar, a gente tem que ficar atento ao B de bordas. C, de coloração, né, então ela tem mais de uma cor. Esse C confunde muito, tem muita gente que chega no consultório com pinta e fala assim, meu Deus, a minha pinta tem mais de uma cor, será que não é um câncer de pele? Não quer dizer que toda lesão com mais de uma cor é um câncer de pele, nós temos outras coisas a observar, mas, em geral, o câncer de pele, ele tem uma cor diferente, e principalmente no melanoma, um tom muito pigmentado, muito preto. O D é do diâmetro, né, da lesão, em geral, acima de 0,6, são lesões maiores, tem um risco maior de câncer de pele. E de espessura? De exposição solar, desculpa. E de exposição solar. Então, a gente tem que ficar atento se tem esse fator de risco de exposição solar. Ele também fala um pouco sobre a evolução, se cresceu. Isso. Tem diversas formas. Antes a gente falava ABCD, agora tem o ABCDE. Em relação à exposição, em relação à evolução, como que essa lesão, de repente, ela começou a sangrar, ela está crescendo, um crescimento progressivo, como que é a evolução dessa doença, dessa lesão dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, para você desconfiar de um câncer de pele. Certinho. Se vocês tiverem, as minhas perguntas aqui acabaram, aí agora eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem mais algumas ponderações que não foram feitas, durante, podem ficar à vontade. Nós que agradecemos pelo convite e o pessoal aí está comentando, gostando da clareza, da objetividade. A ideia, eu acho que na minha opinião, é a melhor forma de aprender. São com esses bate-papos mais próximos das pessoas, né?
perguntas e respostas, retirar a dúvida, às vezes a dúvida de alguém é a sua dúvida, é melhor do que uma aula expositiva, cansativa, e eu acho que esse bate-papo é uma boa proposta para aprendizado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer, não sei se a Isabela tem alguma consideração a mais a fazer. Não, adorei o convite, foi muito bom mesmo. Estava com saudade desses eventos e achei ótimo e estamos à disposição. Também, se alguém tiver alguma pergunta depois, pode mandar para a gente no privado, estamos à disposição. Muito obrigada mesmo pelo convite. Certinho. Muito obrigada a duas por terem aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes. E eu acho que, por mim, foi um excelente evento. Eu aprendi demais e tirei bastante dúvidas e acredito que todo mundo também. Agora eu vou passar para a Cecília, para ela finalizar e fazer as demais ponderações. Muito obrigada. Eu queria agradecer, primeiramente. Eu acho que é um consenso da turma 1 que a gente está com muita saudade da professora Isabela. Muito bom tê-la de novo. A gente quer agradecer às duas. Cumprimentar os professores que puderam estar presentes. Eu acho que o doutor Rafael, o professor doutor João Paulo, o doutor Luciano, o professor doutor Ângelo, todos. Muito obrigada pela presença e todos os acadêmicos também. Fica aqui nosso agradecimento e o recado de que o formulário de presença, ele está no chat, talvez caiba a gente reenviar, porque ficou lá para cima, para o pessoal que quer certificado poder ficar ligado aí. Acho que de tudo é isso. A gravação vai ficar disponível no YouTube e a gente só tem a agradecer mesmo. Legal, gente, obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. E aguardamos a senhora na dermatologia. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.